Números 26, versículo 33. Números capítulo 26, versículo 33. Esse não apareceu. Tem que clicar lá para aparecer a Bíblia, senão ela não aparece. Olha lá. Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Os nomes bons para colocar nos filhos, hein? Fala sério, hein? O pai quem era? Volta lá. 33. O pai é Zelofeade, olha. Quem é? Olha aí, Zelô. Você tá bem? Né? Nossa, como é o nome da sua filha? Mala? Né? Então, assim, o que acontece? Essa passagem aqui, para que eu possa fazer com que você possa mergulhar nessa mensagem, o tema dessa mensagem é assim: mudando o meu decreto. Repita comigo: mudando o meu decreto. O que significa um decreto? Aquilo que está decretado, aquilo que vai acontecer, aquilo que eu vou viver. Quando algo é decretado, vai acontecer. Decreto é aquilo assim, ó. Eu determino e é assim. Está decretado que esse suporte sairá daqui e será colocado lá. E isso vai acontecer, porque é um decreto. Então, tudo que está decretado não é uma suposição, é uma verdade do que vai acontecer. Tudo que está decretado vai ser colocado em prática. Então, hoje, Deus quer mudar decretos de pessoas aqui. Porque, veja bem, nesse momento da história, o que está acontecendo aqui? Moisés, ele está dividindo as terras. Jacó teve 12 filhos. E depois de todo esse tempo do povo, depois de todas essas conquistas, Moisés vai chamar essas 12 tribos e vai dividir as terras. Então, ele vai chamar a tribo de Manassés, ele vai chamar a tribo de Efraim e ele vai dividir essas terras. Cada um vai receber a sua porção. Agora pensa comigo, imagina comigo, esse povo, depois de toda essa trajetória, de viver 40 anos no deserto e tudo mais que viveu e que passou, agora eles vão colher os frutos de tudo aquilo que eles viveram. Eles vão colher os frutos de toda a luta, de toda a guerra que venceram. Então, com certeza, nesse dia aqui, o dia que Moisés está dividindo as terras, é um dia de festa. Pensa quando Moisés vai chamar lá a tribo de Efraim e dizer assim: olha, toda aquela parte, toda essa terra, todo esse território, agora pertence a vocês. Com certeza, esse povo fez uma festa, porque agora eles puderam ver que tudo aquilo que eles viveram, todo o esforço que eles tiveram, toda a luta, o deserto e tudo mais, valeu a pena. Toda a luta e todo o esforço que você vive na presença do Senhor, ele sempre vai valer a pena. Só que quando chega aqui, na tribo de Manassés, a Bíblia diz que esse homem aqui, Zelofeade, quando Moisés chama, esse homem, a Bíblia diz que ele não teve filhos, ele só teve filhas. Ele tem 5 filhas mulheres. Só que o decreto era qual? O decreto era que a descendência, a terra, tudo aquilo que era para ser dado como espólio, era para ser dado aos filhos e não às filhas. Mulher nessa época, rapaz, quase não tem homem aqui, quase só tem mulher, hein, Lu? A maior parte é mulher, hein? Só que mulher nessa época não tinha direito. Se fosse mulher, ela tinha que viver daquilo que o homem daria a ela. Ela não teria direito à herança. Mas agora, esse homem só tem filhas mulheres.
O que fazer numa situação como essa? Porque veja bem, eu acabei de falar, passaram pelo deserto, sim ou não? Os homens passaram, e as mulheres? Passaram também. Viveram toda a trajetória e todo o caminho, viram toda a obra de Deus, viram as conquistas, sim ou não? Viram, mas agora na hora de desfrutar, não poderiam desfrutar. Quantas vezes a gente vive a trajetória, a gente segue os caminhos do Senhor, a direção de Deus, mas parece que na hora de desfrutar, quando é para viver aquilo que eu imaginava, parece que as coisas mudam. O que fazer quando as barreiras surgem no meu caminho? O que fazer quando as coisas não saem da maneira que eu imaginava? Talvez elas imaginassem que iam ter alguma coisa. O que você faz quando o problema surge e nada está sendo como você queria? Porque talvez você chegou aqui nessa noite e você vive situações como essa, momentos como esse. Bispo, nada na minha vida está saindo como eu imaginava. Eu imaginava de uma outra forma. Agora, essas meninas, elas estão vendo todo mundo fazer festa, se alegrar, porque estão recebendo uma porção, estão tendo vitória. Mas e elas? Não vai ser igual. Parece que muitas vezes é bom para ele, é bom para o outro, é bom para o irmão, é bom para todo mundo, mas parece que para mim não é igual. Só para mim não vai ter. Só elas o que não vão viver. E isso estava decretado. Havia uma lei que determinava isso. O que fazer quando parece que está decretado que eu não vou conseguir? O que fazer quando você se depara com uma situação como essa? Uma situação que parece impossível de ser revertida. A questão maior é essa. E olha, eu vou dizer algo, porque quantas filhas esse homem tem? 5. Qual o primeiro nome? O nome da primeira? Maala. Maala significa impossibilitada, adoentada, adverso. A primeira pessoa, a primeira filha, porque o nome sempre tinha um significado. E a primeira já fala logo de impossibilidade. É impressionante, porque parece que muitas vezes as coisas estão decretadas na história da nossa vida. E a primeira situação que a gente se depara é com a impossibilidade. Quando a gente se sente incapaz, está decretado e eu me vejo, bispo, incompetente para mudar isso. Está decretado e parece que eu me sinto incapaz de mudar essa situação. A primeira coisa que o inimigo quer colocar no nosso coração, a primeira coisa que ele quer colocar na nossa vida, a primeira coisa que ele quer que eu e você creiamos é que nós somos incapazes de mudar situações adversas. Mas eu quero que você toque no ombro do irmão e da irmã que está do teu lado e diga para ele: Deus nessa noite quer te dar capacidade aqui nesse lugar. Diga comigo, um grande milagre, ele sempre vai começar em cima de uma incapacidade. Quantos assim quantos se sentem incapazes aqui? Pode levantar a mão, seja sincero. Bispo, eu estou vivendo situações da minha vida e eu não estou me sentindo capaz de mudar isso. Pode abaixar a mão e está tudo certo, porque um grande milagre sempre vai começar em cima das suas incapacidades. Se você se sente incapaz, você está no lugar certo. Se você, bispo, eu me sinto incompetente para mudar essa situação, então esse é o lugar. Esse é o lugar. A primeira, incapaz. Escute algo nessa noite. Quer mudar isso? A primeira coisa que você precisa, diante das suas incapacidades, é confiar em Deus. Diga, é preciso crer. Diga, é preciso crer e confiar. Hoje eu não tenho. Vai cantar eu mesmo então? Melhor não, né? Melhor não. Qual o nome da segunda?
Noa. Noa significa se movimentar. Aquilo que não está com os pés amarrados. Catucou o irmão que está do teu lado, diga para ele: você pode até estar impossibilitado. Diga mais. Você pode se mover? Ele disse sim ou não? Eu posso até me sentir incompetente, incapacitado, mas o que Deus quer saber nessa noite aqui é se você consegue se mover. Deixa eu ver. Levanta a mão aí. Diga, dá para me mover? Sim. Uma coisa é me sentir incapacitado de resolver a situação. Outra coisa é eu ficar parado. Sabe o que está acontecendo aqui? Enquanto uma é incapaz, a outra do lado está dizendo assim: mas eu posso me mover. Porque para essa situação que eu estou vivendo, para esse decreto contra a minha vida, para essa situação que eu estou diante dela, eu posso até me sentir incompetente para mudar, mas eu não vou ficar parado. O importante é você não ficar parada. O importante é que você entenda, sabe? E eu percebo que você está entendendo isso, porque você mesmo na incapacidade se moveu da sua casa para estar aqui nessa noite. E isso é o mais importante. E quando você faz isso, Deus olha para isso, irmão. Então escute, mesmo que o céu esteja de bronze, mesmo que você não veja uma luz no fim do túnel, o mais importante é que essa situação não vai me paralisar. Escute, é um decreto, sim ou não? Sim, a Bíblia diz que havia um decreto que proibia que elas pudessem receber a parte. Seria muito fácil que elas simplesmente aceitassem isso, sim ou não? Sim, eu até queria. E quantas vezes na história da nossa vida a gente faz isso? Então, eu até queria mudar isso, mas sabe, eu estou desanimada. Quantos crentes você encontra diante de situações adversas, que a primeira coisa que ele vai dizer para você é que ele está desanimado, porque ele não consegue mudar, mas ele está desanimado. O diabo paralisou ele e ele não consegue mais fazer nada. Ele não consegue mais orar, não consegue mais jejuar, não consegue mais ir para a igreja, ele não consegue nem mais levantar a mão. Mas eu quero dizer algo para você, e profeticamente eu declaro que Deus vai começar a movimentar a sua vida. Se você não conseguir se movimentar, Deus no sobrenatural vai começar a chacoalhar você de uma maneira tão poderosa e tão plena que você vai viver o sobrenatural. Ei, escute! Apesar dos problemas, eu não estou amarrado. Diga, eu estou solto. Qual o terceiro? Ogla, né? Ogla. Ogla significa perdiz. Aquela que salta. Aquele que salta. Aquele que dança. Ogla significa alegria. Agora vem para mim, quem está comigo, diga amém. Decreto contrário, coisa difícil, sabe? Eu não vou ficar parado, até não vou ficar parado. Mas aí a terceira qual é? Se alegrar, pular, dançar. Como se alegrar e pular, dançar, se há um decreto contrário contra a minha vida? Se eu estou vendo que está decretado algo que eu não vou conseguir vencer. Como se alegrar, como pular, como dançar. A gente acabou de louvar, sim ou não? Sim. E talvez a história da tua vida não esteja da melhor maneira, não esteja da forma que você queria, mas você está na casa do Senhor e você está aqui louvando e adorando e glorificando a vida dele. Só você sabe como é que está a tua história, só você sabe como é que está o momento da tua vida. Mas e aí? Eu movimentei a minha vida, eu me movimentei, saí da minha casa, vim lá do Califórnia, eu saí, vim lá de Ubatã. Eita glória, veio de longe. Veio de longe.
E aí, eu poderia estar em casa fazendo tantas outras coisas, reclamando da minha história, do meu momento, reclamando que não dá, das impossibilidades, mas eu não fiz isso. Eu saí e vim até aqui e glorifiquei a Deus. Uma salva de palmas pela sua vida. Glória! Diga, isso sou eu mesmo. Você crendo em você. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? O primeiro que tem que acreditar em você é você mesmo. E eu vim adorar a Deus. A minha conta está no zero. A minha saúde nem está tudo isso. A minha vida nem está perfeita, mas eu me movimentei e vim até aqui. Características de quem quer viver aquilo que Deus tem. Sabe, irmãos? Adorar a Deus, né? Quando tudo está fácil, né? Às vezes a gente louva, né? Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Irmão, mas só você sabe como é que está teu coração, sim ou não? Adorar com o dinheiro no bolso, a conta, tá tudo bem em casa, tudo legal, de bênção em bênção. É fácil. Agora eu quero ver adorar quando assim, sabe, está determinado que isso não é para mim, que eu não vou viver. Mas sabe, não é essa coisa que vai me parar. Não é porque está declarado que eu vou desistir. Eu vou mudar esse decreto. Diga, eu vou mudar. Tudo que está decretado contra mim, que não me abençoa, eu vou mudar hoje. Saltar, pular e dançar no meio da dificuldade. Sabe, irmãos, eu já contei quantas vezes aqui, no dia mais difícil da minha história, foi o dia que, quando eu olhei para o lado, eu tinha uma arma na minha cabeça, né? E o cara levou tudo que eu tinha, levou o carro, levou a mercadoria, levou dinheiro, levou tudo que eu tinha, ali. E eu fiquei umas 2 horas com aqueles ladrões ali. Na verdade, Deus me deu o livramento, porque eles iam tirar a minha vida naquele dia, no meio do mato. O cara me levou para o meio do mato para tirar a minha vida ali. E Deus deu o livramento, porque Ele falou depois. E eu lembro que Ele me largou lá no meio do mato, ali, com certeza foi os anjos, naquele momento. E quando eu saí do meio daquele mato, eu saí do meio do mato revoltado. Eu saí revoltado. Falei, Deus, eu nunca mais vou para a igreja. Falei, eu não quero mais saber, porque o Senhor permitiu, Deus. E eu dessa forma, numa estrada erma, não tinha ninguém, só eu naquela estrada. Eles me levaram num lugar muito ermo. Eu demorei mais de 20 minutos para encontrar a primeira casa. Mas naqueles 20 minutos parece que foi uma eternidade. E eu reclamando com Deus, porque o Senhor permitiu. Por quê? Por quê? Por quê? Chorando. Sabe? E aí o Espírito Santo falou comigo naquele dia. Falou, levaram tudo, só não levaram a sua vida. Você viver essas experiências não são fáceis. Eu concordo com você. Não são fáceis. E sabe, o Espírito Santo de Deus, naquela estrada, só eu e ele, falou comigo de uma forma tão tremenda, que eu lembro que eu estava chorando, mas quando eu me vi, eu já estava louvando a Deus. Já nem lembrava que tinham levado tudo, não tinham deixado nada. E eu lembro, E o Senhor falando comigo e eu ali. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Eu dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um
Dade e adorado. Levaram tudo, mas eu tô ali. Aí o Espírito Santo falou: você é o mais importante. Você tem que entender que o mais importante para Deus é você. Então, não importa quantos decretos virão contra a sua vida, que muitas vezes roubarão a sua satisfação, o seu prazer. Decretos que muitas vezes vão querer roubar a sua alegria, tirar a sua paz, deixar você sem nada. Mas o que você não pode esquecer é que você tem um Deus. Que você tem um Deus. Né? Eu tenho um Deus que não vai deixar desespero me tomar. Já. Amém. A próxima filha dele chama como? Milca. Milca significa autoridade. Porque não adianta nada você entender ali que mesmo em meio às adversidades, eu ainda vou me colocar de pé e me movimentar. E eu vou adorar. Mas depois de tudo isso, eu preciso entender que eu não posso ficar reclamando da minha vida, me sentindo inferior, porque Deus te deu autoridade. E a autoridade, ela precisa estar em você. Repita comigo: a autoridade está em mim. E você sabe quem tem autoridade ou não? Sabe, e o diabo também. Você está andando lá na rodovia, lá na frente tem um cara, o cara está lá, ele está com uma farda, ali, um chapéu na cabeça. Aí lá embaixo você vem vindo com o carro. Aí aquele homem faz assim. Você passa e atropela ele e vai embora. Não. Ele fez assim, a primeira coisa, o que você vai fazer? Vou encostar. Por que você encostou? Porque ele mandou. Ele tem autoridade para fazer aquilo, sim ou não? Tem, e você obedece. Aí vem lá o policial. Senhora, será que por gentileza, o senhor podia fazer um obséquio de me emprestar o seu documento, a sua habilitação? Será que você poderia, por favor? É assim que ele fala? Não, ele encosta do seu lado. Quem já passou por isso? Aqui, deixa eu ver. Então, abaixa a mão, poucos, hein? Ele encosta do seu lado. A habilitação e documento do carro. É desse jeito. Nem ri pra você, não é verdade? Não. Não é, ele nem bom dia dá. Alguns ainda dão, mas é raro, tá? Boa tarde. A habilitação e documento do carro. Mas bem assim. E você dá ou não? Ah, não dá não? Dá. Não vou dar. Tá preso. Você entrega. Por que que você entrega? Porque aquela pessoa tem autoridade. E sabe de nós? Senhor, será, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, será que o Senhor poderia mudar essa situaçãozinha? Eis que vos dou autoridade. Olha para o irmão que está do teu lado, toque no ombro dele e diga para ele: a autoridade está em você. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem, mente, tudo pode
graça. Tudo pode mudar, mas tua palavra posso enfrentar o que for. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Olha aqui, ó. A última. Parece combinado, mas a Bíblia é assim. Sabe o que significa Tirza? Deleite, prazer. No final de tudo, como é que a gente começa? Com as impossibilidades. Diante das impossibilidades. E como é que a gente termina? No prazer. São 5 irmãs. Enquanto uma fala assim, é impossível. A outra diz assim, vamos caminhar. E a outra diz, mas não vamos caminhar de qualquer forma. Vamos caminhar com alegria. Porque não adianta você caminhar e com essa cara de maracujá de gaveta. Já que nós vamos caminhar com alegria, então a gente vai caminhando e todo mundo vai ver que sobre nós há algo diferente, autoridade, para mudar o mundo e para mudar a história. E quando a gente caminha assim, com certeza a gente vai deleitar de tudo aquilo que Deus tem para fazer. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta. Você tem que buscar em Deus. Coloque para mim Números capítulo 27, versículo 1. Números 27, 1. Achou, Amanda? Pode ler. Na tribo de Manassés havia 5 irmãs que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofehad. Não, é Números 27? É. É? É que tá outra versão, né? Pode seguir, vai. Pode seguir. Eram filhas de Zelofehad e descendentes diretas de Éfer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote. Isso, versículo 2 esse, né? Muda pro 2 aqui pra mim. Isso, ó, presta atenção. Essas 5 estão indo pra onde? Elas se movimentaram, sim ou não? Mas elas se movimentaram diante do impossível, do improvável, com alegria, autoridade e já se preparando com cara de quem já sabe o que vai viver. Aonde elas foram? Elas estão entrando aonde? Aonde? Na tenda do encontro, da congregação. Elas foram, vem pra mim, presta atenção, quem está comigo diga amém. Tem um problema, uma causa impossível, uma impossibilidade. Eu não vou ficar parada, eu vou andar, eu vou caminhar na alegria. Mesmo que a coisa não esteja como eu quero, eu vou colocar um sorriso no rosto e vou louvar ao meu Deus, exaltar. Com autoridade eu creio que isso vai mudar. Mas para onde que eu estou indo? Reclamar com a vizinha? Falar para todo mundo que nada está dando certo? Não, eu vou para a tenda do encontro. Eu vou para a igreja. Eu vou para a casa do Pai. Eu vou para a casa do Senhor. Lá quem está? Moisés e o sacerdote. Se você quer resolver as histórias e os momentos da sua vida,
você tem que ir para o lugar certo. Vai para quem resolve. O banco não resolve. Tem coisas que o médico não pode resolver. O advogado muitas vezes não pode, o juiz também não. Então, eu vou para quem resolve. Elas foram para a casa do Senhor. Eu já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vamos ficar de pé? Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Ó, olha só, vamos lá. Versículo 3. Versículo 3. Se você tem que contar o que você está vivendo, não é lá para a amiga lá do trabalho, na hora do café. Não vai resolver nada. Não é para o amiguinho, para a amiguinha da escola, para a colega de trabalho, não é para a vizinha fofoqueira. Elas vão contar para quem resolve. O nosso pai morreu. E ele não estava entre os seguidores de Corá que se juntaram contra o Senhor. Segue. Mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Olha lá. Pula para o 5. 5. Moisés levou o caso diante do Senhor. Conta para Deus. Conta tudo para Deus. Conta tudo para Deus. Eu vou contar para Deus tudo. Diga, eu vou contar tudo para Deus. Essa não dá, né? Eu vou contar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou contar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Ei, vem pra mim, olha lá. Amanda, leia pra mim o versículo 6. O 6. 6. O Senhor disse. Ó, não, o quê? E O Senhor disse. Quem tá dizendo? O Senhor. Não é o pastor, não é o amigo, não é com alguém que me deu um conselho. É o Senhor disse. Olha lá, o que Deus disse? O que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Ó, então o seu juiz, você tem um juiz. Você tem alguém que julga as suas causas. E não é o homem, é Deus. E eu quero dizer algo para você. Ele sempre vai julgar a seu favor. Aquilo que parecia impossível se torna possível. Tudo que parecia impossível se torna. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte.
entendeu? Quantos entenderam isso? Não é sorte, é Deus, não é o homem. Os improváveis, os impossíveis, os incapazes, Deus vai entrar com providência. Então, já vai se alegrando, glorificando, pulando, saltando. Estufa o peito de quem é vencedor. Isso, mas já, meu. Agora. É antes de acontecer, porque vai acontecer. Coisas maiores virão. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Você não imagina o que Deus Pastor irá Bandé, fazer. vamos orar. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Essa palavra é uma palavra profética. Hoje é quinta profética. Isso aqui é só um spoiler do que vai acontecer na campanha da Bispo aí, tá? Vai ser benção. Você está diante do altar com as coisas improváveis, impossíveis, incapazes. Todos os decretos contra você cairão por terra hoje aqui. Aquilo que era contra vai ser quebrado. Aquilo que era desfavorável será desfeito hoje aqui. Porque Deus vai trabalhar na tua vida. Eu quero que você feche seus olhos aí no teu lugar. Enquanto o pastor André vai ungindo todo mundo. A unção ela quebra o jugo. A unção quebra o jugo. Então todo jugo hoje será despedaçado. Você se movimentou, saiu da sua casa, veio até esse lugar. Você está na tenda do encontro, na casa do Senhor. Ele marcou o encontro com você aqui, não foi você, foi Ele. Antes de você, Ele estava aqui te esperando. E essa noite é uma noite profética para que a tua história, o decreto hoje que está descendo do céu, é um decreto de milagre, de vitória, de conquista. Ei, irmã, ei, irmão, creia, Aramanda, Carabachai. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Deus é poderoso pra fazer. Pedimos ou pensamos, Ele vai além dos nossos planos. Deus é poderoso pra fazer. De tudo que pedimos ou pensamos, Ele vai além dos nossos planos.